Fala galera, beleza? Mais um grande jogo do Cruzeiro por aqui, mais um grande jogo do Cruzeiro fora de casa nesse campeonato brasileiro, né? Algo que chama muita atenção e agora o Cruzeiro batendo no Botafogo, um Botafogo que não perdia 16 jogos em casa e o Cruzeiro foi lá e bateu. O Cruzeiro foi lá e conseguiu fazer essa vitória. O Cruzeiro contra o Botafogo vira o Real Madrid. Se a gente falar do Cruzeiro no Newton Santos, então, a gente vai falar de um time que a gente não conhece. Que time é esse do Cruzeiro que joga no Newton Santos contra o Botafogo? Vale lembrar no ano passado, em 2024, que o Cruzeiro fez aquele 3-0 mágico contra o Botafogo no momento de maior ápice do time do Fernando Seabra. E agora o Cruzeiro fazendo um jogo bem ao seu estilo, não um jogo mágico como aquele do Cruzeiro do Fernando Seabra no Newton Santos na última vez que o Cruzeiro foi lá, mas um jogo muito mais no estilo Cruzeiro. Um jogo muito mais no estilo Cruzeiro do Leonardo Jardim, que com duas boas pressões ali, né, com uma boa pressão no gol do Christian e uma boa transição no gol do Matheus Pereira, duas das melhores características que esse time do Cruzeiro tem, conseguiu colocar uma derrota doída contra o Botafogo e uma grande vitória do Cruzeiro para espantar essa fase ruim. Então, se o Cruzeiro tá com problemas aí, joga contra o Botafogo lá no Newton Santos, que esse time vai virar, vai dar um jeito de virar o Real Madrid. Até o pior Cruzeiro da história, Cruzeiro de 2021, conseguiu fazer 3 gols contra o Botafogo no Newton Santos. Então tem alguma coisa ali inexplicável pro Cruzeiro. Mas, de fato, falando sério agora, sem brincadeiras, assim, um grande jogo do Cruzeiro e um grande jogo, mais uma vez, com o Cruzeiro que sabe sofrer, que sofre contra seu adversário, mas o Cruzeiro na sua melhor característica, o Cruzeiro a sua essência, e o Cruzeiro sendo o time que ele é, quando ele joga e o adversário, quando o adversário joga e deixa jogar, né? Porque o Cruzeiro vai ter muita dificuldade com times mais fechados, mas contra times que jogam e deixam jogar, o Cruzeiro vai ter mais facilidade, digamos assim, porque é esse tipo de jogo que propicia o estilo de jogo do Cruzeiro, né? Um estilo de transição, um estilo de jogo rápido, explosivo, como muita gente disse, né, que lembrava o estilo do Liverpool do Klopp, mas que era esse estilo mesmo, de um jogo mais rápido, um jogo mais explosivo e um jogo de muita pressão. Então, se o seu adversário ele tem mais a bola, se o seu adversário trabalha muito mais a bola, você vai conseguir fazer uma pressão no seu adversário e você vai conseguir ter mais sucesso, como o Cruzeiro fez, desde que essas pressões também sejam bem feitas, né? Porque não adianta nada o Cruzeiro fazer as pressões, vai ser pressões frouxas e pressões não eficazes, como foram nos últimos 2 jogos, tá? Porque o Cruzeiro, como a gente sempre fala, né, essa melhor característica que é a sua pressão, que é a sua intensidade, mas nos últimos 2 jogos, contra o Ceará e contra o CRB, essa pressão não foi eficaz, essa pressão foi frouxa. E o Cruzeiro não teve bons jogos, de certa forma. E agora contra o Botafogo, não. Logo no primeiro gol, essa pressão já é muito bem executada ali. O John joga uma bola errada e uma bola completamente maluca ali. E o Christian já rouba a bola. Nem sei se é o Christian que rouba a bola, agora isso vai me falhar a memória. Mas já tem uma roubada de bola, não é o Christian não. E aí já o Cruzeiro armando rápido ali, fazendo gol. E depois o Cruzeiro em transição com o Caio Jorge sendo espetacular. Mas um grande erro também do Botafogo, né? O Caio Jorge, ele arrasta muito bem. O Caio Jorge nessa sua melhor característica, que é o arrasto, exatamente. O Caio Jorge arrasta toda a zaga do Botafogo. O Matheus Pereira sai livre no meio. Um erro gigantesco, né? Do Botafogo, que ninguém olha pro Matheus Pereira e todo mundo deixa o camisa 10 do Cruzeiro sair livre. No meio campo, o Caio Jorge só inteligentemente puxa até o máximo que ele consegue puxar, cruza para trás e o Matheus Pereira vai lá e faz o gol com muita facilidade. Então, uma grande partida do Cruzeiro que, claro, nas estatísticas não necessariamente elas vão mostrar isso aí, vão mostrar uma partida muito mais equilibrada e talvez muito mais pro lado do Botafogo. Mas que, claro, o Botafogo toma as rédeas da partida, né? Um time que também é muito bom, não é porque o Botafogo perdeu para o Cruzeiro que ele deixa de ser um ótimo time, e é um ótimo time mesmo. O Botafogo é uma grande equipe e muito bem treinada também, hoje pelo David Ancelotti, uma equipe encaixada, que precisa melhorar também em alguns aspectos, mas é uma equipe boa. E o Botafogo tem ótimas peças dentro da sua casa, que como a gente falou, o Botafogo não perdia em casa há 16 jogos,
E o Cruzeiro foi lá e conseguiu impor essa vitória aí ao Botafogo no estilo Cruzeiro. Então, o Botafogo atacou muito, o Cássio também foi muito importante mais uma vez, né? O Cássio tinha sido muito importante também naquele jogo do 3-0 contra o Seabra, daquele jogo do 3-0 com o Seabra. O Cássio tinha sido muito importante, dessa vez ele foi de novo, fez 2 defesas aí e uma grande defesa, né, para evitar que o Botafogo empatasse ou até virasse o jogo, por que não? Então o Cruzeiro foi muito bem, contou com essa ajuda do Cássio e a zaga do Cruzeiro muito segura, cara. E o Cruzeiro, quando joga fora de casa, tem sido um time seguro. O Cruzeiro tem sido um time muito tranquilo, de certa forma, fora de casa. Não sofre tanto, como às vezes até sofre mais no Mineirão. O Cruzeiro tem a segunda melhor campanha em casa e também a segunda melhor campanha fora de casa. Algo que é curioso, né? Então o Cruzeiro aí, em casa, ele tem 7 vitórias, um empate e uma derrota. Fora de casa, o Cruzeiro tem 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 15 pontos, a segunda melhor campanha também, com 9 jogos. Claro que a campanha do Cruzeiro no Mineirão é muito melhor, mas o Cruzeiro fora de casa também consegue jogar muito confortável. Todos os jogos que o Cruzeiro fez fora de casa, acho que tirando o jogo contra o Inter, o Cruzeiro foi tranquilo, né? Teve o jogo contra o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro teve uma certa dificuldade, né? E o Cruzeiro perdeu, mas não foi um jogo ruim do Cruzeiro. Não foi um jogo ruim. Teve o jogo contra o Corinthians, o Cruzeiro não conseguiu ganhar, mas não fez um jogo ruim também. O jogo contra o Fluminense, o Cruzeiro foi muito bem. O jogo contra o Fortaleza, o Cruzeiro foi muito bem. Contra o Vitória, teve uma particularidade. O jogo do Cruzeiro contra o Sport, o Cruzeiro foi bem pra caramba. E aí você tem o jogo contra o São Paulo, que é um dos jogos de virada de chave do Cruzeiro. Então é uma ótima campanha do clube fora de casa. Claro, não é tão bom quanto o Cruzeiro no Mineirão, mas é uma ótima campanha do clube fora de casa também, o que chama muita atenção e contra adversários muito difíceis, né? O Fluminense, o Botafogo, o Cruzeiro foi lá e conseguiu vencer de 2-0 desses dois adversários. O Cruzeiro conseguiu fazer um jogo ali contra o Corinthians, onde o Cruzeiro poderia até ter conquistado uma vitória. Os últimos 10, 20 minutos, 15 minutos ali, o Cruzeiro foi muito, muito mal. O jogo contra o São Paulo, um dos pontos chaves assim, do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Sport, uma baita goleada, por mais que o Sport não seja um time parelho, né, ao Cruzeiro hoje. Contra o Fortaleza também é um jogo difícil, contra o Fortaleza é sempre difícil fora de casa, e o Cruzeiro foi lá e ganhou também por 2-0. Então, todos esses jogos, tirando o jogo contra o São Paulo, jogos sem sofrer gols. Então o Cruzeiro ele faz menos gols do que em casa, mas são jogos sem sofrer gols também. Então o Cruzeiro tem um melhor desempenho da sua defesa fora de casa do que dentro de casa. Dentro de casa o Cruzeiro sofreu 6 gols e fora de casa foram 5 apenas. Então o Cruzeiro faz menos, mas sofre menos também. Grande campanha desse time fora de casa, o Cruzeiro muito seguro aí fora dos seus domínios, sem contar na dupla Caio Jorge e Matheus Pereira, né? É engraçado que a dupla Caio Jorge e Matheus Pereira é a dupla que mais tem participações e gols juntos, um assistindo o outro. Esse contra o Botafogo foi um pouco diferente, foi uma assistência do Caio Jorge para um gol do Matheus Pereira, mas exatamente o Matheus Pereira tem 4 assistências para gols do Caio Jorge. E 4 gols do Caio Jorge vieram de assistências diretas do Matheus Pereira. E esse é o maior número de uma dupla no Campeonato Brasileiro. Então, você tem aí o Vitor Gabriel fazendo gols com assistências do Alan Patrick, o André Silva fazendo gols com assistências do Luciano, o Verratti fazendo gols com assistências do Piton, só que esse só tem 2. Caio Jorge e Matheus Pereira tem o dobro. E aí, sem contar com as assistências do Caio Jorge para o Matheus Pereira, como foi no jogo contra o Botafogo. Mas é uma dupla muito bem encaixada, a dupla Jorge e Matheus, a dupla do arco e a flecha do Cruzeiro, a melhor dupla do Campeonato Brasileiro, que tem, né, esse melhor número de gols e assistências um para o outro. É o líder de participações em gols do Campeonato Brasileiro, né, que é o Caio Jorge, e a dupla que é líder de participações em gols no Campeonato Brasileiro, também essa dupla do Cruzeiro, que tem que ser destacada, né, mais uma vez eles aparecendo para participar de gols, né, e sem contar que o Matheus Pereira também é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Matheus Pereira é o assistente do Campeonato Brasileiro, o Caio Jorge é o artilheiro do
Campeonato Brasileiro, essa dupla que está voando e mais uma vez voando aí pelo Cruzeiro. Então, galera, é isso, por hoje é só. Peço que você se inscreva no canal, que você deixe o like, que você comente aqui o que você achou dessa grande vitória do Cruzeiro. É muito animador ver o Cruzeiro poder voltar depois de uma sequência ruim e mostrando que não era uma sequência ruim. Exatamente o que me faz pensar muito é o ponto da virose, o quanto que isso atrapalhou os jogadores do Cruzeiro. Porque a gente viu um time caindo de desempenho abruptamente. O Cruzeiro caiu muito de desempenho do nada. Então, claramente, não era só alguma coisa que estava acontecendo em campo. Também tinha esse extra-campo que estava atrapalhando o Cruzeiro. E aí, claro, pode ser, porque eu não tenho como afirmar, mas eu acho muito provável que seja, o fator da saúde dos jogadores também no caso dessa virose. Você já tem um desgaste muscular muito grande ali no elenco do Cruzeiro, porque é um elenco da questão da qualificação, é um elenco curto, porque você não pode contar com muitas peças, né? Você não tem confiança em muitas peças nesse elenco do Cruzeiro. Então, você tem um time titular muito bem definido e poucos reservas. Então você tem essa questão do desgaste, é jogo quarto, domingo, quarto, domingo, quarto e domingo. Mas no meio disso tudo você tem aí um surto de virose no elenco do Cruzeiro, uma doença ali que pode ter atrapalhado muito o desempenho dos jogadores também dentro de campo. Então não é por acaso que caiu do nada o desempenho do Cruzeiro nas últimas 2, 3 partidas. Tem, claro, uma questão de saúde que para mim vai ficando um pouco mais clara quando a gente vê o Cruzeiro jogando o seu melhor futebol contra o Botafogo. E claro, sem contar o Cruzeiro com a sua dificuldade de jogar contra adversários fechados e com a sua maior facilidade de jogar contra adversários que jogam e deixam jogar. Tudo bem, tem essa questão também, mas acredito que a questão da saúde dos jogadores estava pesando muito, então não é para pânico, tá? Não é para pânico, os 3 jogos ruins passaram e agora o Cruzeiro pode voltar aí aos eixos, né? Digamos assim. Então, como eu estava falando, hoje ficamos por aqui. Peço que você deixe seu comentário, o que você acha sobre isso tudo, que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o like e até a próxima.